Tony De Vito por aqui, chegando para mais um conteúdo. Deixa aquele like para fortalecer, comente, compartilhe, manda para os amigos e para as amigas. Ajude a levar o canal Tony De Vito mais longe. E Eduardo Leite confirma que ignorou estudos sobre mudanças climáticas. Segundo ele, o governo vive de outras pautas. Acho que isso explica, né? Acho que isso mostra para a gente o porquê o Rio Grande do Sul está passando por essa situação. Com um governador como esse, não é para ser diferente, não tem como ser diferente. Ele acaba confessando que negligenciou o cuidado, a prevenção, as formas de evitar que se chegasse a uma tragédia como essa que abate o estado do Rio Grande do Sul. Impressionante a capacidade deste governador de, numa entrevista em que ele tenta limpar sua própria barra, através desse conluio com a mídia liberal, conseguir se complicar. Até numa entrevista chapa branca, onde ele tenta se limpar, ele consegue se afundar ainda mais. E tudo para tentar pagar de bom moço e atacar o governo Lula e o trabalho que está sendo feito pelo governo do Lula e especificamente pelo Pimenta, que é a autoridade federal que vai liderar a reconstrução do Estado. Isso está gerando ciúme, está afetando o ego do Eduardo Leite e que partiu para cima desde já contra a atuação do governo federal. Perceba como é difícil você ajudar o estado do Rio Grande do Sul nesse momento, porque por mais boa vontade que o governo federal tenha, existe um governador que está ali mais para atrapalhar do que para ajudar. É muito delicada a situação do Rio Grande do Sul. Usando os veículos da mídia liberal para atacar o ministro Paulo Pimenta, a quem ele se referiu como preposto de Lula, Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul, cometeu um deslize e confirmou que ignorou estudos sobre mudanças climáticas nos últimos anos que alertavam para uma tragédia no estado. Portanto, governador, nós já sabemos que você tinha conhecimento do que poderia acontecer. Saiu da sua própria boca. Você confessou para os seus amiguinhos de grande mídia, para o jornal o Globo, para a Folha de São Paulo. Não adianta agora tentar negar, tentar voltar atrás, se desmentir, igual fez quando criticou as doações. É bom lembrar que este sujeito, Eduardo Leite, criticou que o Estado estava recebendo muitas doações, pois isso poderia prejudicar o comércio. Olha a preocupação do cara no meio de uma tragédia histórica. Agora não adianta gravar vídeo pedindo desculpa. Você confessou, sabia da situação, sabia o que poderia acontecer e não tomou as atitudes obrigatórias que um líder deveria tomar. E ainda quer impedir que o governo Lula ajude o Estado, quer atrapalhar a atuação do governo federal, criticando o Paulo Pimenta, que é um homem que está de corpo e alma para ajudar os seus conterrâneos, o povo que é da sua terra, pois o Paulo Pimenta é um gaúcho também. A situação é muito complicada. Você tem um governador que demonstra toda a sua incompetência para lidar com as consequências da tragédia e que confessa que sabia da situação, recebeu estudos que mostravam que a chance de ter uma tragédia no estado, com enchentes, com inundações, era gigante. E mesmo assim ele não tomou nenhuma atitude, pois o seu governo vive de outras pautas. Agora eu te pergunto, governador, e agora? De que adianta essas outras pautas com o estado destruído? De que adiantou focar nessas outras pautas, nesses outros assuntos e esquecer de cuidar do básico para que o seu estado não ficasse inundado? De que adiantou fazer tudo o que você fez focando na burguesia do seu estado, focando nos ricos e esquecendo de cuidar das estruturas mais básicas para que evitasse
essa tragédia. Em entrevista à Folha de São Paulo, Leite foi indagado se preparou mal para lidar com as enchentes, enquanto estudos apontavam possibilidade de chuvas torrenciais no estado. Na resposta, o tucano confirmou que recebeu alertas, mas os ignorou porque tinha outras pautas e agendas. Abre aspas. Bom, você tem esses estudos. Eles, de alguma forma, alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas. Fecha aspas. Disse, usando como justificativo o endividamento do Estado. O que acontece é o seguinte: Eduardo Leite é um direitista, neoliberal, que entrou no governo para evitar qualquer tipo de investimento, sucatear a estrutura pública, entregar de mão beijada para a burguesia as empresas estatais, para afrouxar as leis ambientais, para que seus coleguinhas, amiguinhos de burguesia consigam plantar mais, criar mais boi, abrir mais lojas como as Avan e por aí vai. Para isso tem que afrouxar toda a legislação ambiental e ele o fez. Eduardo Leite foi um exímio destruidor de legislação ambiental. E o investimento público vai a zero. Não se investe em nada que é público. É a agenda neoliberal, é a agenda da direita. E foi isso que ele fez. O resultado nós estamos vendo. Sem citar em nenhum momento o termo mudanças climáticas, tanto na entrevista à Folha como na concedida ao jornal O Globo, o governador gaúcho negou que seja um negacionista climático, afirmando que tem essa consciência. Leite ainda minimizou a boiada que ele passou, que ele deixou passar, ao realizar 480 mudanças na legislação ambiental do Estado, permitindo o uso de áreas de preservação e afrouxando a fiscalização sobre atividades com alto poder de degradação. Sobre a derrubada do muro Mauá, que ele usou como marketing para crescer politicamente, o governador também se esquivou. Em entrevista à Fórum, na semana passada, Tarso Genro, ex-governador e ex-prefeito de Porto Alegre por 2 mandatos, disse que o sucateamento do sistema anti-enchente, criado nos anos 70 para conter as cheias do Rio Guaíba, em Porto Alegre, se deu principalmente pela propaganda política do tucano. É muito fácil ser político de direita, minha gente. O sujeito chega ao poder prometendo coisas irreais, chega ao poder com discurso fajuto, de senso comum, sem se aprofundar, sem mostrar propostas, sem ter um projeto. Ao chegar ao poder, faz a única coisa que qualquer direitista sabe fazer: entregar a coisa pública de mão beijada para os poderosos, sucatear tudo o que estiver funcionando, não investir um centavo de recurso público para melhorar as estruturas, melhorar a cidade, o estado, o país, e depois que a consequência da sua incompetência chega, ele vem com o discursinho de que não tem culpa de nada, de que fez o melhor possível. É o que o Eduardo Leite está fazendo. Agora ele é um santo, não quer arcar com as consequências dos seus atos. Aí a gente chega naquele ponto, a covardia do direitista. É hora, Eduardo Leite, de reconhecer os seus erros, assumir a sua responsabilidade, reconhecer a sua própria culpa e não ser esse covarde que você está se mostrando. Tenha um pouquinho de hombridade, pelo menos uma vez na vida, e reconheça que você tem culpa em tudo o que está acontecendo no estado. Quase 500 mudanças na legislação ambiental do Rio Grande do Sul não é qualquer coisa. É um sucateamento geral, total e irrestrito das leis ambientais. E isso só beneficiou os poderosos, como o velho da Havan, por exemplo. O povo só se ferrou nessa, e é quem mais sofre sempre. O rico, ele vai se recuperar e muitos nem vão sofrer nada. Prejuízo, ele bota na conta e o caixa da empresa sustenta. São empresas gigantes que não vão sofrer com nada, é prejuízo pequeno. Agora, para o médio, para o microempresário, esse sim vai sofrer. E o pobre, esse então perdeu tudo e mais vai precisar da ajuda do governo federal, que é quem vai acudir o povo. Se esperar por prefeito, se esperar por governador igual o Leite, igual o tal do Sebastião Melo, o povo vai ficar à míngua.
só Lula mesmo para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Só ele é que vai bater no peito, assumir essa responsabilidade e ajudar o povo que mais está precisando. Deixa um like aqui nesse conteúdo, comente, compartilhe, mande para os amigos, espalhe pela internet, ajude o canal Tony De Vito a chegar a mais progressistas. Vamos juntos, sempre na luta. Força progressistas!